Beleza, estamos online. Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois acabou, 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 acabou. Né, Lucas? Uhum. É isso mesmo. Hoje é o último dia do ano do Giro na Semana RPG. Se vocês giraram ou não, não sei se é tarde. Aí vocês vão ter que esperar aí alguns dias até 2026 começar e voltar a girar conosco. Porque o importante é girar, 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 girar e cá aqui sem cair com novidades e notícias do que estiver rolando de RPG na cena. Se você consegue girar no chão, girar na cadeira, girar no sofá, girar na parede, girar no teto, essa mágica você me ensina depois. Porque eu também quero girar em quaisquer lugares desses citados. Agora, se tu estiver me enganando, mano, olha, sacanagem sua, viu? Me deixar nessa expectativa de poder girar em qualquer lugar. Eu gostaria, inclusive, de girar no espaço, sem resistência nenhuma no ar. É isso mesmo. Eu sacaneando o Lucas, porque eu jamais vou entregar a apresentação da mesma forma que a anterior. Ele que lute apresentando o giro final do ano. Vai, Lucas! Bom dia para quem dia, boa noite para quem de noite, boa madrugada para quem não dorme. E respondendo essa pergunta do Raga, eu conheço alguém que ele gira em todo que é lugar. Exu. Exu, ele gira até onde ele não girou. E em homenagem até à própria série da Lara Croft, Exu, ele pode estar em todo lugar, tanto passado, presente e futuro, né? E hoje nós vamos voltar ao passado. E o legal, a coincidência, hoje, gente, é um aniversário para todos nós que estamos aqui. Porque hoje estamos completando o Giro da Semana número 100. Hoje estamos completando a revista de número 100. Que por enquanto, como o Doug e a Nick eles estão sem computador, a gente está por enquanto sem a revista, mas quando começar o ano eles falam que vão entregar tudo de uma vez. Então a gente vai ter as revistas aí entregues. Assim que tiver, eu já vou avisar cada pessoa correspondente da revista e vou estar tentando colocar no RPGpedia. Isso é uma promessa aqui também, né? Vai começar a ficar no RPGpedia e vai começar a ficar no itch.io, tá? Isso é uma coisa que eu estou colocando no meu coração e eu vou cumprir, né? Ou eu faço alguém cumprir para mim. Mas é isso. E hoje nós estamos aqui com Quilombo RPG. E quem vai apresentar aqui o Quilombo RPG, para quem ainda não conhece, é o Anderson. Dá uma boa noite pra galera, Anderson. Boa noite, galera. Que alegria de estar com vocês e assim, nessa data comemorativa hoje, né? Super especial e já que é para girar, né, gente, por que a gente não começa girando numa roda de capoeira, né? Boa. Porque nada mais quilombo do que o giro de uma roda de capoeira, né? Estamos aí, gratidão imensa. Eu, junto com o Zero Cast, esse espaço foi o primeiro a abrir portas para o Quilombo. E quando Quilombo era um sonho, hoje começando a pensar, né? E hoje Quilombo está aí, né, gente? É uma realidade financiado, né? Enfim, vamos aí para a segunda meta extra de Quilombo. Quilombo, então, já é uma realidade para a gente. Só gratidão a esse espaço. Voltar aqui no último giro do ano, no dia do aniversário, para falar de um Quilombo já realizado, é muito bom. O mundo girou, meus caros, né? Sim. Inclusive, né, se eu, antes de eu passar por Raga, só uma coisa que eu percebi, a própria Odyssey, ela conheceu o Quilombo através do Giro da Semana, né? Através do Giro da Semana, nós chegamos à Odyssey, né? E também nosso agradecimento à Odyssey, né? Que fechou com a gente essa parceria bacana, né? Quilombo também girou muito antes de chegar na Odyssey, né? De alguém que abraçasse um projeto que é, é cheio de identidade, né? É cheio de. E aí.
ganhamos muitos nãos, né? Mas assim, os não são importantes para vir o sim certo, né? Então, muito bacana a gente estar aqui e, e é isso, né? Muito, muito feliz mesmo de estar nesse espaço, né? Que bom, que bom. E também, ainda por cima, como a gente conseguiu fazer isso, o Quilombo RPG, para quem não sabe, é o primeiro RPG nacional brasileiro da Odyssey. A maioria dos RPGs da Odyssey eles são de fora, e o Quilombo ele está estreando como uma parte do selo brasileiro. Bem, agora eu vou passar para o meu querido Raga para ele poder começar com as perguntas. Então bora, deixa eu abrir aqui a página da campanha pra gente mostrar todo mundo junto. E tem vídeo lá. Oi? Tem vídeo lá também. Tem O vídeo, tem vídeo que vídeo. lute. Tá aqui a página da Meeple Starter, dedicada à campanha de financiamento coletivo do Quilombo RPG. É uma campanha já bem sucedida, já bateu 148% da meta base de R$ 6.000. Ou seja, tá indo bem, obrigado. Ainda faltam 34 dias, então dá para durante esse período ainda chegar em 200. É muito provável que chegue a 200%, ou seja, terá arrecadado 12 mil. É um valor razoável, considerando as campanhas de financiamento coletivo que rolam aqui do Brasil, principalmente de jogos nacionais. E aí sim, vou botar aqui o vídeo para a gente poder assistir antes de fazer a pergunta. Então, bora lá. Os tambores ancestrais ainda ecoam no vento. Foram cerca de 15 milhões de almas capturadas, arrancadas de suas terras, lançadas aos mares e ao desconhecido. A escravidão nas Américas devorou homens e mulheres, tentando apagar seus nomes e silenciar seus espíritos. O tráfico de cativos tornou-se um dos grandes pactos para mover todo um sistema econômico, moldando o mundo moderno com sangue e ganância. O Brasil, sob o véu de fumaça e ouro, teve papel profundo nessa maldição. Milhares de cativos vieram parar em suas costas. Mas onde há corrente, há lâmina, e onde houve escravidão, houve resistência. Bem-vindos e bem-vindas a Quilombo. Neste jogo de interpretação de papéis, você se torna um guerreiro ou guerreira na luta pela liberdade. Quilombolas que romperam os grilhões. Em um mundo onde os gritos do cativeiro ainda ecoam, você carrega a missão de acender a chama de um futuro livre. Quando a história começar, você despertará na mata ou em um canto esquecido do mundo, fugindo do cativeiro. Sua jornada é clara: sobreviver, resgatar irmãos perdidos e erguer o Quilombo, fortaleza da liberdade. Há um mundo vasto e selvagem lá fora. É verdade que valentes mateiras já andaram explorando seus segredos e conhecem como ninguém os encantados. E também as trilhas e caminhos dos invasores que desejam derrubar o Quilombo e levá-los de volta ao cativeiro. Mas o saber delas é apenas o início. É preciso ir além. É preciso desbravar. Muito bom. Quero dizer que o Daniel Coimbra, que fez a narrativa, é paraense. E, inclusive, ele foi das pessoas que sacramentou meu apelido de Hagabashi. E fiquei muito feliz de vê-lo aqui compondo a abertura da campanha. Um forte abraço para o Daniel. É sempre bom poder relembrar a figura tão importante que foi na minha formação como RPGista aqui no Brasil. Dito isso, me viro para o Anderson e vou lançar, Anderson, se tu me permite, uma pergunta que eu acho que precisa ser feita. Não sei se você vai se incomodar, mas eu acho que cabe uma manifestação da sua parte. Há meses atrás, não estou lembrado exatamente em qual mês nós estivemos aqui reunidos falando do seu projeto, num período mais inicial, embrionário, e te perguntei sobre você estar trabalhando com matemática que precisava de estudo, precisava
uma descrição com respeito, que afinal de contas estamos lidando com uma história muito sofrida e muito de forma negativa marcada da população africana que veio para o Brasil e foi tratada de forma escrava e desumana. E você me respondeu bem na época. Gostei das suas respostas. Contudo, acredito que você possa ter enfrentado desafios ao longo do caminho para poder fazer com que o Quilombo chegasse aqui na campanha e conquistasse 148% da metabase. Isso é sinal de que você fez uma história bonita. Deu certo. Tu pode contar pra gente como foi isso para chegar aqui nesse ponto de uma campanha bem sucedida? Senta que lá vem história, Bora. né? Vamos lá, do jeito que a gente gosta, né? Primeiro, assim, Rago, deixa eu aproveitar o seu ensejo para fazer um agradecimento ao Dan. São muitos agradecimentos, né? Já que você citou o Dan Coimbra, né? Dan foi um dos primeiros entusiastas do Quilombo, né? Tá comigo desde o princípio, né? As primeiras ideias lá, quando a gente começou para valer, eu fui trocar ideia com ele. E ele também tem uma característica que é legal. Agora não, né? Agora tem outras pessoas narrando Quilombo. O Igor narrou lá em Niterói, mas o Dan foi o primeiro a narrar Quilombo sem que fosse eu, né? Claro, eu fui o primeiro criador, narrei depois o Dan. Ele foi o primeiro cara a narrar Quilombo sem ser o Anderson, sem ser o Dias. Isso para mim tem muito valor, né? Então, quando Quilombo era ainda um projeto, um rascunho, o Dan estava lá narrando Quilombo. Enfim, então, meu abraço aí, no agradecimento. Ele dizer que a filha dele, né, a Ana Coimbra, é ilustradora do Quilombo. As imagens que vocês vão ver no jogo são imagens, especificamente as imagens das ancestralidades, né, da princesa africana, do capoeira, são imagens da Ana Coimbra, filha do Dance, bem bacana. Então, tem um projeto pai e filha aí, também com a gente. E sim, eu lembro de você ter me feito essa pergunta. Quilombo começou em 2017, né? Importante que se diga isso, e ele começou como um board game, né? Depois eu trouxe, como eu falei, acho que na nossa outra conversa, eu trouxe o board game para RPG. E desde o princípio, ele foi um jogo que me exigiu muito, 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 muito em termos de pesquisa. Eu acho que eu tenho umas grandes inspirações, tenho muitas inspirações para escrever Quilombo, mas eu tenho umas obras que é importante que a gente cite, porque foram obras importantes, né? Uma delas é uma obra chamada Liberdade por um Fio, que são escritos de época, e eu encontrei esse texto na Biblioteca Nacional, e por serem textos de época e trazerem muito da realidade interna dos quilombos, ele foi um texto que colaborou muito. Todas as obras do Salete, né, do Marcelo, Cumbê, Angola Jangada, tudo, todas as obras dele foram assim uma grande inspiração. Os textos de Glória Moura, eu estudei bastante, foi um trabalho que me demandou muito de pesquisa, mas tem uma coisa que vai além da pesquisa, que é extremamente importante, né, que está na minha pessoa, né? E eu sou branco, né, escrevendo sobre, como eu sempre costumo dizer, né? Eu sou um branco escrevendo coisas sobre preto para preto, né? Enfim, e isso, como eu disse a vocês lá atrás, sempre foi um terreno que eu pisei com muito respeito, muito cuidado, né? Com muita dedicação. E nós tínhamos dito lá atrás que Quilombo era um jogo que precisaria muito de uma revisão de sensibilidade. E aí vai mais um agradecimento. Hoje vai ser a noite dos agradecimentos, a gente. A João Paulo, né? JP Bernardes, que fez toda a revisão de sensibilidade do Quilombo. E foi, assim, um cara fantástico nessa trajetória, né? Que leu cuidadosamente Quilombo, que me indicou, fez muitas alterações no curso do jogo, me indicou todos os pontos sensíveis do jogo, onde a gente devia pisar com mais cuidado, onde a gente devia avançar um pouco mais, né, de como tratar a questão dos símbolos religiosos, né, o Quilombo, eu costumo dizer, ele é o retrato do nosso lindo sincretismo brasileiro, né, o Quilombo tem de tudo, e aí a Irmandade de Nossa Senhora dos Homens Pretos, né, foi transformado na Senhora dos Homens Pretos, né, que é o orixá que acompanha os caifases no Quilombo, e aí a gente foi desenhar as festas do Quilombo, né,
porque o quilombo ele funciona por estações, então todo início de estação tem uma festa, né? E aí nós fomos lá encontrar a Folia de Reis, o candomblé como uma festa, enfim, e traduzir tudo isso para o livro de uma forma que a gente pudesse lidar com as referências e as simbologias religiosas, mas de uma forma respeitosa. O que acontece com o board game? O board game ele é um jogo fechado. Você vai jogar aquilo que está ali no board, ele é fechadinho. Quilombo ele é um jogo aberto. Então você nunca sabe, né, para onde vai um RPG. Você nunca sabe para onde quem está conduzindo uma mesa vai caminhar com aquele RPG. Então tem que ter um trato especial, tem que ter um trato mais cuidadoso em todas essas referências, em todos esses símbolos que a gente utiliza dentro do Quilombo. Depois eu quero falar um pouquinho também sobre os adinkras, né, que estão presentes. O Quilombo ele é um jogo recheado de simbologia. Você vai ler Quilombo da primeira até a última página e você vai demorar para dar conta de todos os símbolos que tem no Quilombo, né? Então, desde o cabeçalho do Quilombo lá em cima, tem uma dica aí que conta uma história fantástica e linda que inicia lá nas primeiras páginas do livro, até o rodapé do Quilombo embaixo, a meia-lua que está no rodapé do Quilombo embaixo, também é uma dica. O Quilombo ele é um jogo recheado de símbolos, né? E, que foram frutos de muito estudo, de muita pesquisa, né? De muita sensibilidade. A gente precisa trabalhar muito a nossa sensibilidade. E, acima de tudo, é um jogo de contar histórias. Né? O Quilombo existe para contar histórias, né? Existe para que essas histórias sejam contadas, né? Histórias que até hoje foram apagadas, né? E foram silenciadas, né? E são essas histórias que a gente quer contar e são essas histórias que a gente tenta contar e incentivar que elas sejam contadas através de Quilombo. Hum. Não sei se eu respondi, Respondeu, com mas é certeza. um pouco disso tudo, a gente vai continuar respondendo, né? Muito bom. Passo pro Lucas. Ah, Uma diga, diga. coisa, deixa eu fazer uma confissão aqui, uma coisa muito bacana que eu aprendi com o Carlos Douglas, né, que é o nosso editor. Manda mais um agradecimento aí, né? Editor toda a primeira parte de Quilombo. Essa era uma preocupação muito grande que eu tinha no começo. Falava, Carlos, como é que eu vou produzir, como é que eu vou produzir um jogo e eu vou falar sobre coisa de preto? Como é que vai ser isso? Como é que eu vou entrar nesse mundo do RPG? Né? E aí, cara, tem ensinamento que a gente vai carregar pro resto da vida, né? E a gente guarda aqui, né? Carlos Douglas, você aprenda uma coisa. Você vai falar sobre o preto. Você nunca vai falar como preto. Se algum dia alguém achar que você está num lugar privilegiado para falar sobre isso, você entenda que se você está, ou se seu lugar for um lugar de privilégio, é bacana que você use esse lugar para dar voz e vez a quem hoje não está nele e quem não pode falar. Então ele me disse, então você fala, nunca falará como preto. Falamos, vai falar sobre preto, sobre coisas de preto. Quilombo é isso, né? Enfim, e passei a carregar isso comigo e foi uma virada, assim, né? Me deu uma liberdade incrível, uma segurança incrível, né? Para poder construir Quilombo, né? Para poder chegar até aqui onde a gente chegou. Muito bom. Lucas, tá contigo. Bem, eu quero ler. Eu acho que da primeira vez eu tinha lido, mas eu vou ler de novo essa parte porque eu gostei muito. Que é logo lá na sinopse, logo lá no comecinho, né? Vários são os caminhos para a liberdade. Nesse jogo de interpretação de RPG, de papéis, o RPG, você interpreta quilombolas, negros que lutam pela liberdade de seu povo em um mundo marcado pela escravidão. Com você está a responsabilidade de construir um futuro em que todos sejam livres. Mas esteja atento, há outras criaturas que caminham lá fora. Escolha seu ofício no quilombo. Lute pelo sonho da liberdade. Proteja o seu quilombo. Vença os invasores. Desenvolva melhorias.
Proteja seus aliados. Viva perigos no campo e na cidade. Visite lugares fantásticos. Conheça mais da incrível história dos quilombos. Surpreenda-se com séries folclóricas. Vivencie aventuras no solo do Piniquim. Novas mecânicas e ferramentas do jogo. Uma única experiência de RPG. E aí eu já te pergunto, mais ou menos, Gido, quantas páginas já está possível para esse jogo? Ou você já tem a base de quantas páginas vai ser? Ou você nem imagina ainda quanto que vai ser? Não, então, o livro Quilombo está praticamente pronto, né? Hoje, nesse dia em que a gente está aqui, eu concluí a última revisão do jogo. O jogo está com 171 páginas. Vai agora para o diagramador, está indo amanhã para a diagramação, e aí eu acredito que isso possa alterar um pouco. Acho que a diagramação pode aumentar um pouquinho esse número de páginas, mas vai ficar entre 171 e 180 páginas, eu acredito. Acho que não vai aumentar muita coisa, mas assim, não passa de 190 páginas, eu acho. Mas o jogo está pronto. Do livro básico, o Quilombo, o livro básico e o livro da Sazar estão dentro de um mesmo livro. O livro do jogador e o livro da Sazar estão dentro de um livro básico. Tá? Sazar, gente, importante, porque tem gente que está conhecendo o Quilombo agora. Sazar é a mestra, né, que narra o Quilombo. É chamado de Sazar, é uma categoria de tempo. Sazar, como nós falamos lá no começo do jogo, não é passado, presente nem futuro. Sazar é o tempo em todo o tempo. Né? Então, é como nós chamamos a narradora de Quilombo. Então tá prontinho o livro, tá concluído. Agora vai concluída essa primeira página de revisão, mas o número de páginas está fechado. E aí, isso foi uma discussão que a gente teve lá atrás, em termos de edição. Quilombo vai ter um livro do jogador e um livro da Sazar, nós vamos separar esse livro, vamos fazer o financiamento com 2 livros, e no fim a gente decidiu, não, vai ser um livro só. É melhor para o jogador, é melhor para quem narra, fica uma coisa mais fácil, né, do que você financiar e a pessoa ter que adquirir 2 livros para poder jogar. Foi uma escolha aí de edição que a gente fez. Então, é isso, né? Você tinha falado uma outra coisa também? Não, foi o número de página que você perguntou. Eu perguntei se ele já tinha um número base ou se ele ainda não tinha sido um número estipulado. Não, mas tem sim. Entre 100 a 171 hoje, acredito que chegue a 190 páginas aí o jogo. Tá bem fechadinho já. A entrega do PDF está prevista para 22 de fevereiro. Ele vai ser A4, ele vai ser A5? A4. Então ele vai ser um livro da parte do grande. Show, claro. Interessante, caramba. 190 páginas é bastante, bastante coisa. É bastante coisa. Eu vou ser sincero que eu esperava pelo que você já estava falando, eu pensei que ia ser até mais. Mas que bom que vai ser assim. Porque 190 páginas não é um livro cansativo e é um livro que ele é atrativo para as escolas, por exemplo. Então, Quilombo, ele tem uma pegada didática, né? Tem uma pegada, inclusive, falando em parcerias, ele já vem sendo testado em algumas salas de aula. O Alans, né? Que é nosso professor de história, que também colabora na criação do jogo, vem fazendo uns testes, né? De Quilombo em sala de aula, umas aplicações. Também o grupo de pesquisa em Relações Étnico-Raciais da UENF me solicitou uma cópia do jogo para fazer uma aplicação do jogo lá dentro do laboratório de pesquisa. Ele tem um caminho, né, e a gente pretende desenvolver mais materiais voltados para a educação, assim que terminar o financiamento, passar essa etapa de trabalho, trabalhar mais com uma versão mais voltada para a sala de aula, para a aplicação em sala de aula, porque ele tem essa pegada educacional. Isso veio naturalmente desde a construção inicial do Quilombo, né?
E é um jogo também que certamente que é o que eu faço hoje, muito no campo da educação ambiental. Ele é um jogo que tem um caráter de educação popular crítica, né? E, e para além de um jogo, o Colombo também tem essa inserção da educação. Então, foi bom você. E aí ele tem que ser um livro, foi bom você citar isso, ele tem que ser um livro acessível, né? Ele não pode ser uma. E como eu falei no começo, é um jogo para contar história, né? Os capítulos em que você vai explicar as regras do quilombo, eles já contam uma história, né? Eles contam uma história de 4 quilombolas, né? Que estão em fuga do cativeiro. Então, à medida em que a gente conta a história, nos capítulos iniciais, é que a gente vai explicando as regras do jogo. Então, eu acredito, tomara que vocês acham mesmo, né? É um jogo que vai ficar suave para a compreensão das regras, né? Você vai ler uma história à medida em que você vai compreendendo as regras do jogo. O Year Zero, ele não é um sistema difícil, né? Ele já é um sistema fácil de você conseguir ensinar para o pessoal e é uma rolagem de 3 dados, então isso já é muito show de bola, né? E que ganhou muitas camadas aí no. O Zero foi se desenvolvendo à medida em que ele foi ganhando novos jogos, ele foi ganhando novas camadas, né? O Mutante, que foi o primeiro a ser lançado no Brasil, ele tem uma regra relativamente simples, né? Que depois foi ganhando corpo, depois saíram as novas regras, né? Hoje você tem aí pelo menos 2 caminhos diferentes de Zero para jogar, né? A regra antiga, como a gente fala, e o SRD novo. O Quilombo bebe um pouco da fonte dos dois e deu para fazer coisas bem bacanas com isso aí, deu para pegar da regra que se você vai ver no Mutante lá, mas também das novas regras do sistema, como por exemplo, para a vida, né? Para a vida do personagem, né? O Mutante trabalha com um sistema muito simples de perda de atributo, né? Força, agilidade, empatia, astúcia. Quilombo, como é um jogo que a gente queria mais sobrevivência, que você não fosse um jogo tão fatal para o personagem, nós pegamos o Year Zero mais recente, né? As mudanças mais recentes, e aí você junta, por exemplo, força e agilidade para poder criar o que a gente chama do jogo de saúde, né? Que seria aí a vida do personagem. Então, criamos a rolagem de morte, que também é uma proposta nova, né? Então, para poder tornar mais fácil a sobrevivência do personagem, já que é um jogo que exige muito, né? Em termos de sobrevivência, de você está vivendo num mundo extremamente precário, extremamente difícil, falta comida, falta água, falta equipamento, as doenças são um risco iminente, a fome, o frio, a selva, ou o cerrado, ou a caatinga, né, que estão chegando agora no jogo, né? Então, a gente bebe bastante aí nessas muitas camadas que Zero foi ganhando aí, através dos vários jogos, né, que foram surgindo aí. Aliás, isso tem também alguma coisa no nome, né? O, qual seria o nome, né? Quando nós conversamos outra vez, o Quilombo não tinha um nome, né, concreto. Era Quilombo RPG, Quilombo, como é que vai ficar esse nome? Vocês devem estar vendo aí nas publicações recentes que ficou Quilombo ano zero. Isso não é só por causa do sistema, tá? Isso tem um fundamento, né? É, O jogo começa no ano zero do Quilombo. O jogo começa com a fuga do cativeiro. Então é o primeiro ano do Quilombo, é o ano zero do Quilombo, é o começo do Quilombo. é, quando, uma dúvida, já, não sei se eu tô roubando da parte do Raga sobre isso, mas ele dá para você jogar em qualquer época do ano, 1500, 1600, 1800, ou ele é específico para uma época? Então, pô, muito legal isso, que dá a oportunidade de a gente falar de uma coisa muito legal. O Quilombo tem uma mecânica chamada mecânica de eventos. Falei que tem uma mecânica de estações, né? E tem uma mecânica de eventos. Então, o jogo começa sempre na primavera, verão, outono, inverno. Você vai passando as estações. Todo início,
em cada estação, o Quilombo tem uma mecânica de evento. O que é um evento? Lucas, ele é um grande acontecimento que não necessariamente tem a ver diretamente com o Quilombo, mas ele vai influenciar na vida do Quilombo. Às vezes para o bem, às vezes para tornar as coisas mais difíceis. Por exemplo, e aí a gente brinca um pouco com os eventos históricos. Por exemplo, tem um evento que se chama Dragão do Mar, né? Então, nesse evento Dragão do Mar, o Quilombo toma conhecimento lá da revolta dos Jangadeiros, né? E aí você, como quilombola, tem oportunidade de ir até a luta dos Jangadeiros, participar da luta com eles, né? Tem um outro evento que está mais recente agora na cabeça da galera por causa do filme, que é a Revolta do Malês. Então, sim, vocês no Quilombo tomam conhecimento da Revolta do Malês. Você pode ir até lá, lutar junto. Então, e tem outros eventos, por exemplo, surto, né? Enfim, que o Quilombo vai passar por um surto de doença e tem guerra entre os indígenas, né, que vivem na região do Quilombo, então diversos eventos, né? E aí por onde eu queria chegar na sua pergunta, né? Trabalhar com esses eventos, né, exige que a gente não trabalhe com o tempo certo, porque são eventos que se passam em diversos momentos da história. Então, às vezes você vai estar estou tentando lembrar aqui, gente, de um evento que trata especificamente assim de um momento histórico, a lei do ventre livre, né? A lei é um evento, né? É um momento em que ela acontece no jogo. Então, às vezes você vai estar no momento de promulgação da lei, às vezes você vai estar no evento que é a chegada da Corte Real ao Brasil, né? E às vezes você vai estar na Revolta do Malês. Então, o Quilombo ele navega entre os diversos tempos históricos. Então, não tem um ano, né? Tem o ano em que você começa, é o ano zero, é o ano da fuga e do cativeiro, isso é legal. E tem o ano em que o Quilombo tem um momento em que o Quilombo termina. Aí eu vou ter que dar um spoilerzinho aqui, né? Vamos lá. Quilombo sempre termina na abolição. O último dia da campanha de Quilombo é o dia da abolição. Então, tudo que acontece no Quilombo, do ano zero até o dia da abolição legal, né? Dia legal da abolição, tudo que acontece no Quilombo, tudo que vai acontecer no jogo, é entre o ano zero e a abolição. É se manter vivo para chegar até esse dia. É manter o Quilombo de pé até esse dia. Construir, sobreviver e manter o Quilombo de pé até esse dia. E aí, até alguém me fez essa pergunta no evento, Bom Jesus, mas e a gente sabe que a abolição está longe, longe, longíssimo, né, de ser o fim da luta, o início da luta. O que a gente faz? A gente para de jogar quando a campanha termina? Eu falei, não, pode seguir jogando a campanha, siga, né, enfim, siga a campanha, siga com o Quilombo, né? E o Quilombo sobrevivendo, assim, invente um Quilombo depois desse dia, né, continue com o Quilombo, não tem por que parar ali. Mas ele tem uma marca de tempo, né? O ano zero, que você foge do cativeiro, e o dia, né, da abolição. Beleza. Bem, Raga, tá contigo. Bora, deixa eu abrir de novo aqui a página da campanha. Eu quero mostrar especificamente as metas extras, que, como já sabemos desde o início aqui do giro, a campanha já bateu a sua meta base e já inclusive cobriu a primeira meta extra. Como vocês estão vendo aí na tela, é o livro físico em capa dura. O Anderson ainda agora comentou sobre isso. Só que as metas seguintes, por exemplo, a meta extra 2, ela é de 10 mil, não falta muito para chegar nela, já vai liberar uma aventura. A meta 3 também é uma outra aventura, e uma terceira aventura nós vamos encontrar na meta extra 5. Na meta extra 4 tem o surgimento de 7 novos talentos de ancestralidade e 2 novos ofícios. E por fim, na meta extra 6 tem o escudo do mestre. Aí, Anderson, a minha curiosidade é, comenta sobre essas 3 aventuras que estão aqui previstas como meta extra e
sobre os talentos e novos ofícios que você está prevendo aqui. Como isso entraria no jogo de tal forma que venha agregar em função desses valores extras alcançados? Então, todas as aventuras, né, que a gente vai entregar para a galera aí como meta extra, elas são aventuras que nasceram durante uma campanha de quilombo. Então, elas são aventuras que nasceram na mesa, né? Elas não foram pensadas e jogadas numa mesa e agora elas se transformam em meta extra do quilombo, né? E aí é legal a gente dizer que todas essas aventuras foram jogadas originalmente na capitania que vai no livro básico do quilombo, que é Iranduba, né? Que é a nossa Amazônia, né? E aí agora, como meta extra, essas aventuras, a Caatinga é citada no jogo, o Cerrado é citado, os Pampas, né? Isso é citado no jogo, mas vão ser desenvolvidos nas metas extras. Então a gente está trazendo, por exemplo, a aventura da Montanha do Fogo que nunca se apaga para os Pampas, né? Para a realidade dos quilombos do Sul. Não posso falar muito sobre pena de dar muito dar muito spoiler da aventura, né? Mas se trata de uma montanha próxima do quilombo que tem uma fumaça, como diz o título, que nunca se apaga, né? Desde que o quilombo foi fundado, né? E desde que os quilombolas chegaram ali e fundaram o quilombo, aquela montanha sempre esteve lá. Então, corre uma lenda no quilombo de que lá em cima reside um orixá esquecido, esperando que os quilombolas cheguem até lá e o tragam de volta ao quilombo. Enfim, e há uma quilombola que é a Célia, que é uma Yalorixá, que é obcecada por subir a montanha. Enfim, e num determinado dia ela desaparece do quilombo e vai em direção à montanha, né? E aí vocês já devem imaginar qual é a missão dos jogadores, né? É ir atrás dela e descobrir o que foi que ela fez e o que foi que aconteceu com ela. Eles recebem provavelmente aí da Ganga ou do Ganga do Quilombo a missão de ir até a Montanha da Fumaça que nunca se apaga, descobrir o que aconteceu com Célia, enfim, vencer esse desafio que nenhum outro quilombola até aquele momento se propôs a fazer, né? Subir a montanha e descobrir finalmente o que há lá em cima dessa montanha. E aí o que há, eu não vou contar. Jogue lá para descobrir, né? Quem conhece o ponto vai saber. Né? Quem conhece o ponto vai saber. Se eu soubesse, eu devia ter escrevido outro ponto. Nossa. Enfim. A Fazenda do Nhô do Mel, o nome também denuncia um pouco da aventura, né? Um escravagista que tem uma fazenda de apicultura, né? E a missão dos jogadores é saquear essa fazenda, enfim, mas não, um pouco mais do que saquear, né? Há uma ancestralidade no quilombo que é o griot, né? Ou a griot, como a gente chama no quilombo, que é guardiã, né? Ou guardião, ou a guardiã das memórias do quilombo, da cultura, das memórias ancestrais. É uma figura que ganhou, inclusive, muita visibilidade com o Wakanda 2, né? Porque a personagem principal de Wakanda tem uma inteligência, uma IA que ela acompanha e que ela chama de griot, né? Então, o griot, ele é uma figura importantíssima, né? Guardião das memórias ancestrais, guardião da música, dos contos, das histórias, né? E o último griot do quilombo já é um griot, é um tatá, um griot bem velhinho, né? E o quilombo não tem outro griot para dar continuidade às suas memórias e aos cultos, né? E aos ritos, né? Mas existe um jovem ou uma jovem griot que é cativo na Casa Grande da Fazenda do Nhodomel. Então os jogadores têm que não só ir até a Fazenda do Nhodomel, libertar esse jovem ou essa jovem griot, mas eles têm também
que convencê-lo, né, a vir para o Quilombo e a ser o mais jovem ou a mais jovem griot do Quilombo, a ser aquele que vai receber essa sucessão no Quilombo. E aí, claro que no caminho eles vão contar com uma ajuda inusitada, né, de um determinado encantado que tem muito interesse naquele mel ali da fazenda, né? Que eles não vão sozinhos, né? Eles terão ajuda ou incômodo no caminho para chegar até lá. Qual é a terceira aí? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. A primeira é a fazenda do Inho do Mel. A segunda é a prisão da Câmara e Cadela. E Prisão Cadeia. de câmara e cadeia, né? Então, essa é a aventura que eu falava com vocês, que era a aventura, é uma aventura mais difícil, né? O que que acontecia no Brasil Colônia, né? O que que é historicamente a prisão de câmara e cadeia, né? As câmaras legislativas, elas ficavam junto com as cadeias, né? Uma ficava num andar, uma ficava na outra, era assim que funcionava. Casa de câmara e cadeia, era a Câmara Legislativa e era também uma cadeia fortificada, bem guardada, né? Então, a prisão de câmara e cadeia é uma aventura em que os jogadores têm que invadir a prisão de câmara e cadeia, né? E libertar alguns quilombolas cativos que estão lá, detidos e prestes a serem executados. Então, é uma aventura diferente, porque a maioria dessas aventuras, elas se passam nas regiões selvagens, né? E a prisão de câmara e cadeia é uma aventura que se passa na cidade. Eles têm que ir até a cidade, é uma aventura mais com uma pegada de infiltração, né? Você vai ter que lidar com o juiz da capitania, você vai ter que lidar mais com a questão política, enfim, até o derradeiro momento da invasão da prisão. Uma aventura um pouco mais difícil do que as outras, né? Tem um pouco mais de batalha, um pouco mais de luta. Ela tem mais essa pegada de luta, de batalha, né? E aí sim, nós vamos trazer essa aventura para Caatinga. Vamos trazer essa aventura para Caatinga, vamos trazer essas aventuras para o Cerrado, para os Pampas, né? Para as outras regiões que não são exploradas no livro básico. E aí, Rodrigo, você falou dos talentos, né? E aí, quando nós chegarmos a Caatinga, nós vamos unir o Quilombo e o Cangaço. E aí, por exemplo, a carabineira, ela ganha um talento novo, além dos talentos de ancestralidade do livro básico, que é justamente o talento cangaceira. Ela vai aprender a usar as armas montada, né? Vai aprender a atirar montada com os cangaceiros, né? Caatinga. E aí a gente vai abrir, depois cada ancestralidade vai ganhar um novo talento, né? E aí vão vir também novos ofícios, né? Por exemplo, parteira é um ofício novo que vai entrar na meta extra. Então, a cada nova estação, nascem pessoas no quilombo e morrem pessoas no quilombo. E chegam pessoas novas ao quilombo. Isso é muito importante para a mecânica do jogo, porque você tem que fazer o quilombo crescer. O quilombo está sempre em crescimento. Então, à medida em que você desenvolve o quilombo, o número de mortes por doenças, por fome, ele vai diminuindo na mecânica do jogo. E há também os nascimentos e as pessoas que chegam ao quilombo. Então, o talento parteira vai aumentar o número de nascimentos no quilombo, no início de cada estação. Então, é um talento que tem uma pegada bem legal para ajudar no desenvolvimento do quilombo. Esse ofício, na verdade, né? É um talento que vai carregar o ofício parteira. Tentar lembrar outro de cabeça aqui, porque eu não estou com o livro aberto, né? A carabineira vai ganhar o talento cangaceira, vem o ofício, né, que vai ser a parteira. Eu ainda estou montando o ofício que vai vir para Caatinga, né, mas provavelmente ele vai estar relacionado ao trânsito, né? Pela Caatinga, aos vaqueiros, né? Ao manejo, vai vir alguma coisa bacana aí nesse sentido. Muito bom. Lucas, Bem,
Ah, a gente falou já do sistema, a gente já falou do cenário. É assentada para Odyssey. Como está sendo? Então, até quando você falou lá atrás nós falávamos da meta batida do quilômetro de 6.000, acho que é o Haga que falou, é uma meta factível para os financiamentos no Brasil, né, dos jogos brasileiros, né, as UCAs, e aí você falou na Odyssey, né, tem uma coisa na Odyssey que atraiu muita gente, que foi muito bacana, esse encontro Quilombo Odyssey, né, é essa pegada da Odyssey de trabalhar dentro da realidade. Primeiro contato que nós tivemos com o Leandro, ele falou, olha, nós não queremos fazer nada, né, nem estabelecer nenhuma meta, nem colocar nada que seja irrealizável ou inacessível. Então, foi uma opção, e parece não, é uma direção, na verdade, da Odyssey, trabalhar com financiamentos num valor factível, não jogar valores de financiamento lá em cima, que vão ser inalcançável, ou um valor de livro que a galera não possa alcançar ou não possa financiar. Isso foi muito bacana, porque a finalidade do Quilombo é fazer com que ele chegue. Nós não estamos construindo Quilombo, e eu não comecei a fazer Quilombo lá atrás com a finalidade de ganhar dinheiro com Quilombo, né? Ou de fazer dinheiro com Quilombo. Eu quero que o Quilombo chega. Eu e a equipe toda, né? A gente quer que o Quilombo seja jogado. Eu quero ver Quilombo nas escolas, né? Eu quero ver Quilombo sendo jogado nas salas de aula. Eu quero ver Quilombo nos quilombos. Então não dava para ser um financiamento que não fosse alcançável pelas pessoas. E aí logo que lançou o financiamento, aí alguns jogadores falaram de, poxa, tá bacana, né? Para um livro de 190 páginas, um valor de 185, 175 reais, não tá um valor absurdo, né? Mas você tem a mão da Odyssey. Você tem a mão da Odyssey, você tem a mão do Leandro, né? De escolher que esse projeto seja factível, que ele seja financiável, né? Assim, sem ambição de querer fazer uma coisa cara que não seja acessível a quem quer, a quem a gente quer que jogue o Quilombo, né? A gente tem um público muito específico que a gente quer que jogue. Aí esse público precisava que o jogo fosse acessível a eles. Conseguimos. Enfim, até aqui. Isso foi muito legal. Que bom. Bem, Raga, tá contigo. Eu fiz as minhas perguntas, pode prosseguir. Bem, eu vou então com uma pergunta que eu fiz da outra vez e eu acho que eu vou estar fazendo de novo ela, porque você citou até aqui em uma das duas respostas, mas eu não vi ainda tão concretizado. E a parte dos indígenas, a gente vai poder jogar com indígena? Vai ter um livro à parte dos indígenas? Como que vai ser? Então, há uma ancestralidade específica no Quilombo, né, que é a mateira, que é uma indígena. Então, sim, vai poder jogar com indígena, sim. Ah, eu contei da primeira vez, vou repetir de novo. Isso foi um pedido da Ana Coimbra, né, que é ilustradora do Quilombo e formando também, né? Está terminando a graduação dela agora em ciências sociais, né? E é uma militante e super engajada, né? Então, cobrou muito isso da gente lá no começo. Cobrou porque ela queria, né? Ela desejava muito que os indígenas estivessem presentes já no livro básico do Quilombo. E eu sempre fui da linha de falar, Ana, os indígenas vão ser o suplemento, Ana, né? A gente vai lançar uma coisa mais adiante só para os indígenas, né? Porque é praticamente um outro jogo, porque é muito conteúdo, tem muita coisa para desenvolver, mas Ana venceu. Enfim, nós Que falamos, bom. vamos, que bom que ela venceu, né? Falamos, vamos trazer os indígenas já para o livro básico do Quilombo, e aí a mateira é uma indígena, vive e se tornou parte do Quilombo. E aí a gente vai contar um pouco de como a história dos indígenas e a história dos quilombolas se cruzaram dentro do Quilombo, né? E deram origem a essa personagem que é a desbravadora das matas e dos arredores do Quilombo, né?
É ela quem abre os caminhos, né? Que auxilia, apoia e tá junto com os quilombolas ali em desbravar os caminhos das matas, né? E aí eles aparecem também entre os aliados no final do jogo, né? Aparece lá os guerreiros, né? Os indígenas, mais guerreiro indígena e vão aparecer mais lá no final do jogo, não posso falar muito aqui, mas a gente quer desenvolver mais adiante um suplemento só para os indígenas, né? Porque a gente vai começar não a contar outra história, mas outra história no sentido da quantidade de história que a gente ainda tem para contar, né? Eu falei da revisão de sensibilidade do quilombo, e aí importante falar um pouquinho também sobre os encantados. O quilombo não trabalha só com folclore, ele trabalha também com a religiosidade indígena, né? Então, nem todas nem todas as criaturas que você vai encontrar e vai conviver com elas nas matas, nos arredores do quilombo, são criaturas folclóricas, né? Então, vamos diferenciar aqui folclore de religiosidade. Então, tem figuras que são figuras da religiosidade indígena, como o próprio Curupira, né? E muitas outras aí, a Yara, o Curupira e muitas outras que vocês vão ter oportunidade de conviver, dialogar, conviver enquanto jogam um quilombo aí. Então, os indígenas estão presentes também, com força, né? Na sua religiosidade aí, nos encantados que estão disponíveis aí no livro básico, né? Para a gente curtir e conviver com eles aí. Que vão dar o elemento fantasia ao quilombo. Enfim, então, sim, né? Você vai instalar o seu quilombo em Iranduba, mas cuidado, né? Se você instalar o seu quilombo muito perto do berçário do Saci, você vai ter problema. E vão ter que dialogar com o Saci para botar o quilombo ali. Não vai ser uma relação fácil de construir. Então, os encantados não são necessariamente no quilombo seus inimigos, né? Podem ser seus aliados, podem ser seus aliados, mas vamos ter que dialogar com o Saci para instalar o quilombo ali. Vamos ter que dialogar com o Curupira, se a gente quiser se alimentar dos presentes que a mata nos dá. Como é que vai ser essa relação, né? Uma coisa uma outra pergunta também. Mais pra frente você pensa em colocar tipo japoneses ou os imigrantes que foram trazidos para o Brasil, refugiados ou que tentaram conseguir algo aqui. Isso eu estou falando italianos, mais os italianos, espanhóis, porque eu penso na parte da imigração japonesa, né? Mas você pensa em colocar isso mais para frente ou não? Isso é uma coisa que você pensa em colocar de repente em aventura? Então, você acaba de levantar uma ideia que não tinha passado ainda pelo meu processo criativo, né? Enfim, não havia pensado. Mas tem uma coisa que é legal nisso. Eu falei lá no começo com você que o Quilombo nasceu do Board Game, né? Ele foi do Board para RPG, do jogo de tabuleiro para RPG. E no jogo de tabuleiro tem os espanhóis. Enfim, e agora você me acendeu essa luz. Não vieram, pelo menos pro livro básico do Quilombo, não. Mas tá aí uma coisa que seria legal no futuro. Porque tu poderia, de repente, não deixar eles como personagens jogáveis, mas a proposta de aventuras. Ou quem sabe de eventos. Eu já ia comentar. Assim como tem a chegada da coroa portuguesa, quem sabe nos suplementos futuros aí tem a chegada dos espanhóis. Enfim, Assim, cabe perfeitamente no só evento. para esclarecer uma coisa, a vinda dos europeus e asiáticos, ela é um pouco depois da manutenção do comércio escravocrata no Brasil. Tanto que alemães, italianos que vêm para o sul do Brasil foi um incentivo de substituição do povo preto escravizado quando eles ganharam a liberdade. Inclusive foi até uma política de governo
de embranquecimento da região, levando esse povo lá para a região. Foi uma fase bem difícil, inclusive, para o povo preto, que eles viveram numa miséria absurda, que eles não tiveram para onde ir. Então, a chegada deles já é um pouco posterior à resistência que está sendo abordada em Quilombo. Mas é uma adaptação que pode ser bem interessante. E aí, como eu falei lá atrás, dá pra gente, o Quilombo dá essa liberdade da gente brincar com a pegada do tempo, né? De puxar coisas que não são daquele tempo, mas tentar colocá-las no mesmo cenário, né? Dá para fazer essa pegada, dá para brincar com essa questão do tempo. Por isso, Lucas, a gente não tem um tempo. O Quilombo acontece no ano tal, para deixar essa questão do tempo mais fluida, mais livre, né? É o que a gente faz um pouco também na questão do cangaço. Eu reuni o Quilombo e o cangaço ali na Caatinga, né? Estou tentando lembrar algo importante que estava na minha cabeça para falar aqui. Sim. Quando eu falo que a campanha proposta no jogo, né? A campanha que vai dentro do livro básico, ela propõe terminar no dia da abolição e a partir dali, se quiserem continuar jogando, sigam. E você traz essa reflexão e essa fala, Rodrigo, você me lembra muito. Esse período ele é retratado no último capítulo da Sim a Moça, né? Da novela ali. A cena final, não sei se vocês assistiram, se vão lembrar, né? Mas a cena final da novela é justamente esse dia, né? Quando há a saída do cativeiro e estão todos caminhando em direção à cidade. E aí o mocinho lá da novela, né, que é um Caifás, e aí ele fala com ela, se eu não me engano, no final da novela, fala alguma coisa como enfim a liberdade, né? E aí ela manda essa fala no final da novela, ela fala, ainda não é a liberdade, né? É o início de uma nova luta, o princípio de uma nova luta. E esse é bem o final, né? Não vou dar detalhes da campanha, mas esse é bem o final da campanha que o Quilombo propõe. O Quilombo termina neste dia, Rodrigo, que você acabou de narrar para a gente aqui. É o dia em que começa uma outra luta. Exatamente. Que é a luta de quem não vai ter direito a acesso à educação, quem não vai ter direito à moradia, quem não vai ter acesso à cidade. Enfim, começa aqui uma outra luta. É quando começa o racismo estrutural, colocando o povo preto Começa na marginalização. O racismo estrutural, perfeito. É isso. E aí, como vai estar essa é a pergunta do jogo. Como vai estar o seu Quilombo nesse dia? Ele sobreviveu às invasões, ele está de pé, ele vai ser um Quilombo que segue, né? Teve uma campanha em que a gente jogou até o fim, que foi bem interessante, porque eu estava perto desse momento, os jogadores decidiram que eles não iam esperar os escravagistas virem até o Quilombo, eles iriam até a vila. E aí eles juntaram todos os quilombolas e arrasaram a vila, né? Acabaram com tudo que tinha, queimaram a vila, né? Um abraço aí pro Matheus do Lenin Dragon, sempre que gosta de dizer fogo nos escravagistas, né? E o final da campanha foi justamente isso, botaram fogo nos escravagistas, e capturaram o fazendeiro que tinha feito a maioria dos quilombolas ali cativos, executaram esse fazendeiro. E aí quando eles voltaram e chegaram de volta ao Quilombo, eles receberam a notícia, né, da abolição. E aí, quando receberam essa notícia, foi bem, bem bacana o final dessa campanha. Falaria agora, o que nós vamos fazer? Nós sobrevivemos, mas eles vão vir de novo. E aí eles tomam a decisão no final, e foi uma campanha longa, eles tinham construído o Quilombo, né? Do terreiro do Quilombo até as paliçadas, cara, as torres das casas, eles construíram tudo, eles botaram o Quilombo de pé. E aí, no finalzinho dessa campanha, eles tomam a decisão, falam, vamos embora daqui. E o final da campanha é todos os quilombolas deixando o Quilombo, né? Deixa aquela estrutura fantasma toda para trás e eles entram mata dentro, né, para procurar um outro lugar onde eles pudessem fixar o Quilombo deles, porque aquele lugar ali já não era mais seguro para eles. Esse foi o final da campanha. Foi bem ilustrativo, bem legal e assim, bem bacana mesmo esse final, né? E aí a campanha, óbvio, acabou, eu não continuei narrando, mas a partir daqui segue história. E o que acontece dali em diante. E aí, óbvio, né, alguns quilombolas preferiram voltar para a cidade, e outros preferiram
povo meio que ali se dividiu, alguns vieram para a cidade, outros decidiram seguir mata dentro, procurar outro lugar onde eles pudessem fixar o quilombo e recomeçar a vida. Se a gente for parar para pensar, né, a gente for parar para pensar, não, a gente for parar para enxergar, né? O quilombo ele continua até hoje com as favelas, com as próprias cidades, né? Com as lutas diárias e constantes que tem, né? Então, a escravidão não acabou, né? Ela E os só próprios foi. quilombos, né, Lucas? Porque vale lembrar que a gente está vivendo um momento terrível, né, de retrocesso com a questão da marcação das terras dos povos, né? Sim, e sem contar que pode ver que esse ano, a partir de outubro, novembro e dezembro, teve cada vez mais ataques a influenciadores negros, a escritores negros, a cosplayers, né? Eu tive uma amiga minha que se suicidou porque ela não aguentou, entendeu? Ela era humilhada várias vezes nos comentários das redes sociais e ela não aguentou, entendeu? E isso é muito triste de falar, porque a comunidade que é justamente para abraçar os outros, porque a gente está interpretando vários personagens do que a gente gosta, e é justamente uma comunidade que muitas vezes oprime os outros, né? E Critica. eu não sei se vocês estão acompanhando, eu perdi o fio da meada essa semana, mas ou está para ser votado, né? Ou foi votado essa semana, porque muita coisa foi votada na madrugada das últimas semanas, mas ou está para ser votada, ou foi votado já essa semana a questão da demarcação das terras a partir da Constituição de 1988. Isso é um crime contra o povo indígena e o povo negro do Brasil. Porque está acompanhando isso, Rodrigo? Não, ainda não me atualizei. Então, se for aprovado, cara, se esse crime passar pelo, pelo Congresso, passa a ser considerada terra de povos originários, né, só aquelas terras que foram ocupadas depois da Constituição de 1988. Isso é gravíssimo, gente. Isso é seríssimo, né? Porque, assim, muitos povos vão perder direito às suas terras e vai abrir caminho para muito grileiro de terra. Assim, isso é muito sério, galera. Acompanha esse processo aí. E está correndo agora. Por isso que eu falava com você, está correndo agora, está correndo nesse momento. A gente está numa situação que cada vez mais complicada, porque eles fazem as escondidas, eles fazem no meio da noite, e aí quando você acorda de manhã, a lei está aprovada, e não é uma. E é não vou nem dizer uma lei, é uma estapafúrdia, né? Porque, cara, é literalmente pintar a cara de todo mundo de palhaço, E né? só para deixar mais claro, é a Lei 14.701, chamada Lei do Marco Temporal. Que tá igual. E aí eu falava porque, então, os quilombos também, então, assim, os quilombos continuam lutando pelo direito à sua terra, né, à sua terra, à sua cultura, à sua Até hoje. religiosidade. Eu, particularmente, estou diretamente envolvida na luta aqui na Foz do Rio Itabapoana contra a instalação do Porto Central. Não sei se vocês conhecem aqui a região do Presidente Kennedy, né? No litoral capixaba. E nós temos ali 3 quilombos na, na região de implantação do porto, né? Que vão ser diretamente impactados, né? Porto que vai avançar 20 quilômetros continente adentro, né? E estamos na luta lá, né? Pela manutenção do direito.
as terras, a pesca e a sobrevivência na foz do rio Itabopuana. Então, por que a gente está falando disso tudo aqui? Porque não é uma luta de ontem, não é uma luta de hoje, é uma luta de agora, né? Não é uma luta de amanhã, é uma luta de agora, é uma luta que nós estamos construindo agora. E com tudo isso, repito algo que eu disse para vocês no começo, né? Quilombo foi feito para isso, né? Para isso que o Quilombo foi escrito, para isso que ele foi feito. Ele não foi feito para ganhar dinheiro, ele não foi feito para me dar fama, ele foi feito para isso, ele foi feito para dar voz, ele foi feito para dar visibilidade. É para isso que o Quilombo foi feito, né? Isso que me satisfaz, né? De saber que Quilombo é hoje uma realidade. E vamos mais longe, enfim, porque eu ainda verei quilombos nas escolas, ainda vou ver quilombo jogado nas escolas, né? Vai sim. Vai com certeza sim. Bem, Raga, eu já terminei minhas perguntas também, então a gente pode ir pro momento da rádio. Então bora. O rádio é uma brincadeira que a gente faz de misturar o tema da noite com música, que aqui o tema é o Quilombo Ano Zero, em onde Lucas e Anderson vão indicar canções que tenham uma relação com o jogo e eles vão explicar qual é essa relação. A começar pelo Lucas. Hoje, para quem não sabe, de repente, a gente durante muito tempo viveu a época do sincretismo, né? Eu acho o sincretismo muito importante, porque foi a época que quando o povo negro ele tinha que esconder os orixás. Como que eles escondiam os orixás? Eles pegavam santos católicos, né, que eram permitidos, faziam as esculturas de madeira e colocava dentro do santo uma pedra. Porque a representação de cada orixá é uma pedra. Eles fazem uma pedra. Em alguns locais são máscaras, mas essas máscaras são feitas a partir das pedras. Cada pedra representando um orixá. E nisso, hoje em dia a gente não precisa mais fazer o sincretismo, mas há muitos terreiros de Umbanda, há muitas pessoas que elas até hoje ainda continuam com o sincretismo, porque elas estão acostumadas. E você chegar e você falar, olha, não é permitido, não pode mais ter o sincretismo, é você apagar a fé delas. Então, se a pessoa quer continuar fazendo o sincretismo, ela não está errada. Porque o orixá, ele vive em tudo, ele vive dentro de nós, ele vive dentro dessas pedras, ele vive em todo o ambiente. Eu já vou chegar na música, tá, gente? Isso faz, inclusive, parte do ponto, né? E, justamente, ele está acompanhado tanto de nós e tanto dos santos que foram colocados, né? E hoje é colocado como dia de Obaruaê, né? E tem um ponto que ele engloba tudo isso que eu estou falando, que ele é curador. Eu não vou citar muito, mas quem conhece o ponto vai conseguir fazer uma ligação do que a gente foi falado hoje, né? Mas o Baguaê, o Mogu, ele inclusive foi um orixá que ele foi uma mistura de vários orixás, vários pedaços de orixás que estavam, e aí conseguiram criar o Mogu, né? E colocar outras qualidades de orixá dentro dele. Já entendi a montanha do fumaça que nunca se apaga aqui. Justamente, Peguei, né? peguei. Justamente. Então, ele é o orixá que ele tem a cura, mas ele também tem a doença, né? E ele justamente ele faz isso, ele faz essa união. E ele deixa no nosso coração e dentro de nós. A gente não pode apagar
mas a gente pode curar. Então essa vai ser a minha Forte indicação isso, de Lucas. ponto. Forte, Muito bom. potente. Então vamos agora para a indicação de canção do Anderson. Olha, sem dúvida nenhuma, uma canção que tem acompanhado o Quilombo desde lá do princípio, né? Povoada. Povoada é quem falou que eu ando só. Essa terra de meu Deus, sou um a mais, não sou só. E acho que ela traduz muito disso tudo que a gente conversou aqui sobre Quilombo. Muito bom. Então tá aí as duas explicações das canções escolhidas tanto pelo Lucas pelo Anderson e devolvo a pauta para o Lucas. Bem, hoje a gente Eu ia chegou. cantar, gente, mas eu acho que se eu Canta! cantar eu vou aterrorizar. Não, não, porque Pode eu vou cantar, aterrorizar, não vou aterrorizar os ouvintes, não, pode escutem, não. cantar Foi só uma no- ideia, gente. Eu ia, Eu, não eu, vou. eu ia fazer o ponto cantado, Não, só que aí para! depois eu Chega! pensei assim, Tá bom, cara. Lucas. Não, Então, cantar justamente, dá pra mim, não, gente. Eu sou péssimo. Só citei, deixa o povo ouvir a música lá. eu só não, Foi só uma ideia. eu só não fiz o ponto cantado, eu só não cantei o ponto, porque ele literalmente é a aventura. Então, tipo, se eu for falar o ponto, eu tô falando da aventura, velho. Eu falei assim, velho, eu quase fiquei assim, pra qual ponto eu mudo agora? Aí eu só vi na minha cabeça, mantém, porque quem vai falar não é você. Tá bom, né? É só ouvir, tá bom. Bem, agora a gente vai falar o que rolou na semana conosco, o que vai rolar nas próximas, né? E onde a gente encontra, né? Comigo essa semana eu estive no terreiro, eu não tive em evento. Foi a consagração de Orixalá de uma outra família minha, né? Da Stephanie, do Lázaro, da Ludmilla. E aí eu fui acompanhar. E foi lindo, foi muito bom, foi magnífico. Tanto pela parte espiritual, pela parte presencial também. E logo depois, no dia seguinte, eu fui lavar roupa, né? Fiquei em casa, quase que eu me ferro na hora de ir lá bater o ponto do meu trabalho do final de semana, mas ainda que bom que me ajudaram, né? E esse final de semana agora tem evento em Cubatão, vai ser o último evento do ano, né? Vai ser um evento especial de Natal. Então eu vou estar lá, vai estar eu, a Kari e algumas outras pessoas. A Canoi também vai estar lá, né? E quem quiser ir prestigiar aqui da região, a gente vai estar lá no Pacanelinas. E no dia 21 é aniversário da Carla, mais uma ex minha, mais uma palista, né? Mas a gente continua amigo e eu vou estar lá prestigiando o aniversário dela, né? Acho nada mais do que justo. E aí, ano que vem, eu não sei, ano que vem ainda está por vir, né? Mas a gente, logo a gente também já está soltando aí a data da volta do Giro da Semana RPG, né, Rádio? Uhum. E contigo, Anderson, o que rolou contigo na semana? O que vai rolar nas próximas? Onde a gente te encontra? Então, eu tenho vivido esses dias momentos de entender os meus próprios caminhos. E eu, há 3 anos, tive uma transferência indesejada de trabalho, né? Um lugar onde eu absolutamente não queria ir, né? E aí, lá me realizei, lá fui muito feliz nesses 3 anos, né? E agora recebi uma nova mudança para o lugar onde eu estava antes e eu não queria ter saído, né? E para onde por um momento eu não queria voltar agora, né? E aí voltei nessas 2 últimas semanas e descobri que eu posso ser feliz aqui também. Enfim, e recebi a notícia de que eu vou ficar nesse novo trabalho, mas não vou largar completamente o antigo, né?
Então, tem sido um momento em que eu tenho refletido muito sobre essa questão do passado, do futuro, do presente, da calma, né? O momento é só um momento. E coisas virão adiante, né? Às vezes a gente sofre muito por uma coisa que a gente está vivendo agora, e o que a gente está vivendo é uma preparação do seu espírito e do que você é para o que você vai viver daqui a pouco. E aí eu estou indo para um setor agora onde eu acho, para um trabalho em que eu acho que os meus próximos 2 meses vão ser regulando chuvas, né? Enfim, e vou para um lugar onde eu vou trabalhar com gestão de desastre, né? Defesa civil. Estou muito feliz porque eu vou fazer uma coisa que eu gosto, vou trabalhar com pessoas, vou botar meu pé na lama, né? Enfim, vou andar as comunidades, vou trabalhar mais perto com o socorro das pessoas. Então, estou entregue a essas atividades nas próximas 2 semanas. Então, Lucas, onde você vai me achar nas próximas semanas? Na chuva. E estou entregue também à revisão final do Quilombo, né? Como eu falei para você, terminamos hoje de revisar o livro e nas próximas semanas agora vou estar completamente mergulhado em terminar de construir essas aventuras das metas extras. Então, vou estar envolvido nos Pampas, na Caatinga, no Cerrado. Não viajo no Natal, no Ano Novo e não viajo em janeiro. Vou estar aqui dedicado à construção final do jogo e ao que falta. E óbvio, gente, eu vou estar muito envolvido no RPG, né? A jogatina de férias começando. Então, entre uma tempestade e outra, entre uma chuva e outra, eu vou estar aí domingo à noite, às 8 horas, narrando uma campanha que segue em curso lá do Quilombo do Rio do Jacaré. Nós seguimos essa campanha com os companheiros aí, João Paulo, Chima, Giliardi, né? Estamos aí, essa campanha segue. É isso. Bem, que bom. E uma coisa que tu falou que eu achei muito de coincidência, eu desde novembro, desde final de outubro, início de novembro, eu voltei para o meu antigo setor da portaria, né? Eu não estou mais na elétrica e se os deuses permitirem, eu não saio mais da portaria nunca mais. Por mim, eu não saio nunca mais. Eu nunca deveria nem ter saído. Mas eu agradeço porque eu conheci várias pessoas, conheci várias escolas, aprendi sobre elétrica, então teve os males que vêm para o bem, mas nada melhor como o seu próprio lar, vamos dizer assim, né? E como todo mundo do antigo, novo setor eu estou, eles falam, né? Bem-vindos de volta. E ali eu tô sendo bem acolhido pra caramba, então, tipo, que bom que eu voltei pra portaria. E se desafiar é bom, gente. É bom se desafiar, é bom encontrar o novo, é bom experimentar coisas novas, espaços novos. Faz muito bem para a alma, gente. Faz muito bem para a gente. Sim. Bem, então é isso, Raga. A gente pode ir para a parte da despedida. Beleza. Aí, a última despedida do ano. É isso aí. Galera, fechamos 2025. Tem parabéns? Tem parabéns. Fechamos o ano de 2025 para o Giro da Semana RPG. Esperamos que vocês tenham de alguma maneira gostado de todo o conteúdo que trouxemos ao longo do ano. Acredito que fizemos acertos, cometemos erros, mas continuamos, que é isso que é o mais importante, continuar. Parar não é opção. Contudo, 2026 pode prometer algumas novidades, mas isso só depois de eu conversar com o Lucas e a gente ir pra porrada. Mentira, eu vou conversar com carinho, vou fazer assim, carícia nele, vou dizer, Luquinhas, me deixa, socorro, vamos fazer amor. E aí, depois a gente vai um novo filho nascer em 2026. Mas, Giro sempre continuando. Quero agradecer ao Anderson por ter nos dado o enorme prazer de fechar esse ano com uma campanha bem sucedida. Muito bom ver Kalimba sendo viabilizado e futuramente ganhando a sua versão. E ganhando a sua versão física. E
eis que chegamos ao derradeiro fim de 2025, com a famosa despedida aqui do canal, em que peço para que o Lucas e o Anderson, junto comigo, diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica!